E no Vasco da Gama já tem o Eurico Miranda. Agora tem um filho dele também, olha só. Volta à Série A, a diretoria do Vasco não pensa em outra coisa. Surpreender o torcedor na temporada de 2017. De forma oficial, o vice-presidente Eurico Brandão anunciou a nova comissão técnica Cruz Maltina. Cristóvão Borges, auxiliar Cassiano de Jesus e o preparador físico Fábio Ganimi. Ele também destacou que o time vai ganhar pelo menos 5 reforços. Nós vamos tentar montar um time para disputar coisas maiores, mas isso também com responsabilidade. Uma coisa que vocês têm que entender e que o torcedor tem que entender, que contratar jogador é fácil, é muito fácil. É só ir lá e dizer que vai pagar. Eu contrato o Messi. Eu vou lá no Barcelona e falo, vou pagar 500 milhões de euros. E assino um contrato, assino uma responsabilidade e um dia eu vou ter que pagar. Agora, esse dia demora 3 anos, 4 anos, 5 anos. Apesar da vontade de estar sempre no topo, o vice-presidente Eurico Brandão é cauteloso. O crescimento na visão do dirigente é a longo prazo. É simples. Eu vou ao mercado, contrato todo mundo, monto o time, daqui a 2 anos eu vou embora, ou 1 ano, ou 6 meses, e o clube vai ter que pagar um dia. Um dia o clube vai ter que pagar, que é o que aconteceu com o Vasco. O Vasco hoje paga o time de 2011. Foi campeão, ótimo. Torcedor gosta, campeão, muito bom. Também gostei, também estava lá no estádio, comemorei, fui campeão. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E, às vezes, esse preço destrói uma instituição. E o nosso pensamento é crescer degrau a degrau para se manter no topo. Então tá aí. E a novidade no Vasco é que o Nenê pode deixar o Vasco. Eles estão contando que ele vai cumprir o contrato, que ele vai continuar por lá, mas ele está falando de deixar o Vasco. E o São Paulo ou o Santos pode ser o caminho do jogador. Ele já falou ontem, falou abertamente dessa questão, inclusive dizendo que o motivo maior seria a distância que ele tem dos filhos. Isso quando jogava fora, tinha problema de não poder ver os filhos dele constantemente. Veio para o Brasil para poder ficar mais próximo dos filhos. E mesmo jogando no Brasil, lá no Rio de Janeiro, os filhos dele moram em São Paulo, ele continuava distante dos filhos dele, ele continuava sentindo essa dificuldade e que não descartaria deixar o Vasco. Inclusive disse que nesse momento seria a vontade dele de ir jogar em São Paulo para ficar mais próximo dos filhos dele, para efetivamente estar ali no dia a dia. Então seria um desfalque muito grande para o Vasco. Agora, com relação ao que disse o filho do Eurico Miranda, ele deveria ter tido uma conversa com o pai dele, porque um dos grandes responsáveis para o Vasco entrar nessa queda aí foi o pai dele, que tentou fazer com que o Vasco da Gama acompanhasse toda uma estrutura. Lembra uma época que o Vasco mal tinha condição de manter o time, ele quis acompanhar o que fazia o Flamengo, que já era um absurdo para o Flamengo também, já era um peso, montar equipes olímpicas. O Flamengo tem um peso muito grande na vida dele e sempre teve a dificuldade de se manter por conta disso. Só conseguiu depois que o Eduardo Bandeira assumiu e desmembrou. Ele nomeou presidentes para cada uma das categorias. O presidente do judô, o presidente da equipe, que no caso seria vice-presidente, do basquete, da equipe de aquática, enfim. Ele desmembrou do futebol, que antes abraçava tudo isso, era tudo jogado na receita do futebol e tinha essa dificuldade. O Eurico quis fazer a mesma coisa com o Vasco, montar esportes olímpicos, contratar atletas de alto nível, tem que montar um time de futebol sem ter a receita para isso. Ajudou a quebrar o Vasco. Nenê interessa ao São Paulo e ao Santos. Doni Araújo. O caso aí, na verdade, o que pode definir a situação é a vontade do Nenê, né? Quer ficar lá com os filhos. Como disse o Cleison, a história é essa, que eu saiba é essa também. Não, ele falou, eu vi a entrevista dele. E isso aí, para um jogador da idade e no patamar da carreira que está o Nenê, significa que ele não vai ficar no Vasco. Ele já tem a vontade dele, ele não precisa disso e vai embora. O São Paulo sempre gostou de contratar os caras do Rio de Janeiro. Acho que talvez, para qualquer um dos dois lados, viu, André, o Nenê pode ser um bom reforço, porque o Nenê é um bom jogador. Às vezes ele não dá conta de carregar o time inteiro sozinho nas costas. Eu acho que o problema do Vasco esse ano
foi principalmente que um time muito envelhecido e aí todo mundo velho não... Agora, sobre o filho do Eurico, filho de peixe, peixinho é, a mesma coisa. É o pai falando, só é mais novo.